Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora em que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes, o lugar certo para você refletir e questionar padrões. As nossas redes sociais estão disponíveis nos links abaixo na descrição deste podcast. Você pode clicar e nos seguir e também refletir com a gente por lá. E vale lembrar, meus queridos desconfigurados, que vocês podem ajudar o podcast Desconfigurando Mentes de algumas formas. A primeira é compartilhando os episódios nas redes sociais. A segunda é apresentando o podcast para um amigo ou para alguém que nunca ouviu um podcast na vida. E a terceira, e não menos importante, é que você pode ajudar o projeto se tornando um assinante. É isso mesmo, é novidade. Basta você acessar o seu aplicativo PicPay e clicar no link da descrição desse podcast ou no link do nosso Instagram. Aí é só ler o QR Code e finalizar a assinatura mensal no valor de R$10. É muito barato. Se tornando um assinante, você terá acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, irá poder falar comigo e com outros assinantes, receberá conteúdo exclusivo e também poderá até, quem sabe, participar do nosso podcast. Além disso, você me ajuda a melhorar cada vez mais e mais a qualidade desse conteúdo e também me ajuda a desconfigurar mais mentes por aí, por esse mundão afora. Fala pessoal, meu nome é Bruno Moura, esse é o último episódio do Desconfigurando Mentes e esse ano de 2020 foi o pior ano das nossas vidas. Brincadeira pessoal, 2020 foi um ano sinistro, com certeza um ano bem complicado, bem fora dos padrões, padrão esse que a gente fala muito por aqui e que a gente vai falar hoje também, mas que 2020 realmente foi muito fora da caixa, isso é fato, ninguém pode negar. E até de forma negativa, né? Porque a gente está falando de uma pandemia que matou muita gente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E não sei vocês, mas em algum momento eu andei um pouco fora da linha e não me orgulho nem um pouquinho sobre isso. Mas esse ano, essa pandemia veio para ensinar muita coisa para a gente, inclusive sobre isso, da gente ter que se controlar em alguns momentos. Todo mundo pedindo pra gente ficar em casa, todo mundo pra gente ficar literalmente em quarentena, mas acaba chegando um momento que você não consegue controlar as suas emoções, não consegue entrar num novo padrão, né? Porque a gente acabou perdendo a nossa liberdade e isso para muita gente é uma coisa muito ruim. A gente viu que muitas pessoas acabaram furando literalmente a quarentena, algumas pessoas até de forma muito exagerada, e isso pode causar algumas consequências, e a gente está vendo nos números, né, aqui no Brasil e no mundo, as consequências disso, principalmente das pessoas mais velhas e das pessoas com problemas já de saúde, e que o corona acabou afetando ainda mais essas pessoas. Mas assim, a gente não vai falar aqui nesse último episódio só sobre pandemia, sobre tudo que está acontecendo em relação a ela em 2020, mas sobre 2020 em geral. E isso aqui não é uma retrospectiva, isso aqui é mais um compilado de tudo que está acontecendo em 2020, de bom e de ruim, mas de uma perspectiva diferente do padrão do que a gente vê, por exemplo, na TV, nas retrospectivas dos canais Globos de televisão, tô brincando. Bom, vamos lá, vamos começar. Esse ano foi diferente, principalmente por conta de algumas mudanças. Eu não sei vocês, mas tiveram várias mudanças na minha vida. A última delas, e a principal talvez, seja o fim de um ciclo do meu trabalho, né, do meu emprego, depois de 8 anos e meio, praticamente, quase 9 anos. Eu pedi para sair do meu emprego e agora eu estou pensando no que eu vou fazer, em como eu vou fazer. Estou um pouco ainda perdido, não perdido, mas literalmente refletindo sobre o que eu posso fazer a partir de agora. Mas foi uma decisão muito difícil,
Eu acabei ficando durante esse tempo todo, principalmente por conta da minha faculdade. Eu precisei pagar a faculdade. Eu estudei numa faculdade privada, então as mensalidades da faculdade era cara, apesar de eu ter conseguido um desconto lá para o meio do ano, no segundo semestre, não sei, no quarto, quinto período eu consegui um desconto, um bom desconto. E aí ajudou um pouco, mas eu precisava ainda trabalhar nesse emprego para conseguir literalmente pagar essa faculdade, que não é fácil. Então eu acabei não conseguindo fazer estágio, não consegui, né, pegar uma experiência na área e sair desse emprego onde eu ganhava, entre aspas, bem, né? Foi uma decisão muito difícil que exige um pouco de coragem, e eu não tô me gabando não, porque foi muito, muito difícil mesmo. Acabou virando uma zona de conforto por muito tempo. 8 anos, mais de 8 anos é um bom tempo. E hoje em dia a gente vê que não é todo mundo que fica esse tempo todo num trabalho, né? As pessoas estão cada vez mais inconformadas com a situação em que elas se encontram. Então, geralmente uma pessoa está no trabalho, ela não se sente bem com o ambiente, ou com o chefe, ou com alguma coisa, ela logo pede para sair, e não tem muito isso. Mas eu consegui ter essa maturidade até de levar até onde dava. Eu não sei se isso foi uma coisa positiva até um determinado momento ou se foi algo negativo, mas enquanto deu para levar, eu levei, mas chegou o momento X que eu falei, não dá mais, eu preciso sair. Mas aí entra a questão da gratidão. Durante esse tempo todo eu entrei nesse trabalho com 18 anos, muito novo. Eu tinha acabado de pegar a carteira de reservista aqui do quartel, que sem ela praticamente você não consegue trabalhar, a não ser como menor aprendiz. Aí eu peguei essa carteira e comecei o meu trabalho como office boy, e durante 2 anos foi assim, né, trabalhando na rua, fazendo entregas. E aí depois disso eu comecei a trabalhar lá dentro internamente no laboratório, no setor de expedição, e fui até este exato momento. Ah, Bruno, e o que tem a ver você trabalhar no laboratório e fazer um projeto sobre desconfigurar um padrão e tudo mais? Praticamente todas as minhas experiências contribuíram para um amadurecimento muito grande do meu pensamento, da minha forma de agir, do meu comportamento. Por isso que eu falei da gratidão. Durante esse tempo todo eu aprendi muito, 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 tanto na faculdade. Eu acho que a faculdade foi o principal, foi o pilar principal onde eu amadureci muito, muito, muito assim. Mas o trabalho, como eu disse para vocês, eu entrei lá com 18 anos, eu era uma pessoa muito... Eu era aquele garoto assim que respondão, que não tinha muita responsabilidade, que literalmente queria se livrar das coisas difíceis, né? Queria estar só ali literalmente na zona de conforto. E durante esse tempo todo eu fui aprendendo muito, muito com esse trabalho, apesar de não ser o que eu queria fazer de fato, de não me deixar feliz, realizado no sentido do trabalho, mas era um lugar onde eu aprendi muito, principalmente a observar o comportamento das pessoas e como a gente consegue se adaptar a essas diferenças. Eu trabalhei com um setor onde tinha 4 mulheres e só eu de homem, e eu não estou falando isso de uma forma machista, por favor, não me entendam mal, mas é porque olha para você ver, a gente fala de que os homens estão dominando o mercado, e eu vejo que a gente está mudando isso, cada vez mais tem mulheres, e durante esse tempo todo eu vi que as mulheres, pelo menos ali na minha empresa, elas, na empresa onde eu trabalhei, elas eram super valorizadas, né? A maioria dos empregados lá, né, dos colaboradores eram mulheres e eram super valorizadas, sim. E inclusive eu aprendi muito com essas mulheres, assim. Elas eram mais velhas do que eu, então a gente passou por alguns perrengues e tudo mais, por conta até da diferença de idade e de pensamento, né? Como eu falei, elas eram mais velhas e eu mais novo, inexperiente, e elas já tinham trabalhado em vários outros lugares, ali era o meu primeiro emprego, então a gente teve muito conflito, mas no final das contas eu tirei muito aprendizado de tudo isso que eu convivi, né? Hoje em dia, se eu fosse entrar no mesmo lugar
com o pensamento que eu tenho hoje, com certeza seria muito diferente, mas, como eu falei, serviu de aprendizado e eu amadureci muito durante esse tempo. Obviamente, tiveram várias frustrações durante esse período, nesse trabalho. 2020 foi o ano onde eu literalmente me testei ao extremo. Eu já estava assim, estourando, a minha cabeça já estava pedindo, minha mente já estava pedindo para sair, para poder procurar algo novo, ou pelo menos para descansar, e nem as férias conseguiram resolver e impediram de eu tomar essa decisão. E as frustrações começaram a vir quando eu realmente vi que eu podia estar perdendo tempo ali, podia ter perdido um tempo muito grande. E isso acontece muito, a gente se frustra muito quando a gente fica pensando demais em coisas que já aconteceram. Quando a gente pensa demais no passado, né? Aí você acaba se frustrando muito. Então, durante esse tempo, esse período de férias, eu acabei começando a pensar um pouco mais sobre que decisão eu poderia tomar. Então, foram 30 dias que eu passei total pensando no que eu ia fazer, como eu ia definir como seria dali para frente, e com muito medo também. E acho que esse ano também foi um ano em que eu aprendi muito a lidar com os meus medos. Isso, um exemplo prático disso foi na autoescola. Eu morria de medo de dirigir e eu falei, esse é o ano onde eu vou começar a fazer autoescola. Na verdade, eu comecei no ano passado e fui terminar só esse ano, mas eu tive que enfrentar muitos medos durante a autoescola. E até eu vi que o processo de direção na autoescola, eles não te ensinam a dirigir de fato, né? Você aprende a passar num exame de rua, isso falando na questão prática, né? Você aprende a passar num exame de rua. E existem muitas coisas que eu discordo totalmente nesse processo de autoescola. Quando eu fui fazer a prova de legislação, por exemplo, eu vi muita gente que já estava fazendo pela 4ª vez a prova de legislação. Isso me incomodou muito, assim, que eu fiquei muito triste, porque a linguagem utilizada ali para muita gente, porque não é exigido que a pessoa seja alfabetizada para fazer a autoescola. Então, quando ela chega lá para fazer a prova, ela acaba sofrendo muito por conta até da questão da linguagem utilizada nas provas. Então muita gente tem dificuldade e acaba passando por esse processo repetidas vezes e talvez nem consiga, enfim, chegar até a sonhada carteira de habilitação, porque é muito difícil realmente. Aí você chega para fazer as provas, né, o exame prático, aí você faz algumas aulas de rua, né, e aí é que tá o lance, assim. As aulas de rua, eu não sei na cidade de vocês, de onde você estiver me ouvindo, mas aqui você faz essas aulas em lugares aleatórios e não no centro, por exemplo. Pelo menos na autoescola onde eu fiz, pouco a gente veio para o centro da cidade, onde tem esse trânsito infernal, onde tem muita gente, e é onde eu acho que você mais vai ser testado no trânsito. É ali onde você vai ser mais testado, porque em lugares e em vias onde tem menos pessoas, onde tem menos carros, você não vai ser tão testado assim quanto num trânsito 5 horas da tarde, com muita gente. Então acho que a autoescola peca um pouco nisso, e literalmente ela te dá aulas para você passar nesse exame, que é um exame muito padrãozinho também, que você tem que aprender a seguir algumas regras que a gente tem que concordar que ninguém segue, né? Então tem muita coisinha ali que você vê que no dia a dia as pessoas não usam. Algumas delas eu acho que realmente são muito necessárias e fazem com que a gente tenha, né, um trânsito seguro, tanto para as pessoas quanto para os veículos, mas algumas outras coisas que são cobradas lá, eu acho que é para poder literalmente tirar o dinheiro das pessoas e fazer com que elas errem o máximo, e não aprender da forma correta. Eu acho que podia ser mudado esse processo, mas enfim.
Esse foi uma das questões onde o medo entrou na minha vida e eu consegui superar. Hoje eu tô com a carteira, aos poucos eu tô pegando o carro, mas tudo bem. Além disso, além desse medo, o podcast, acho que como todo mundo sabe, foi uma das coisas também que eu tive que começar a mudar o meu pensamento e na questão da exposição. Eu já falei isso aqui, eu tive que acabar me expondo mais, então para poder sanar, sempre tive esse medo de falar com as pessoas, de falar em público. O problema é que eu gosto muito de fazer isso, então eu ouvi alguém falando esses dias que o medo ele não pode ser algo que vá te limitar. O medo tem que ser algo que vá te dar coragem para fazer aquilo que você quer. Então, se você está numa situação onde você tem medo, não fica achando que o medo tem que ser algo que vai te impedir. O medo ele é algo que tem que existir. Porque se ele não existisse, ele não te daria coragem de fazer aquilo. Então, todo mundo estaria fazendo aquilo e tudo seria muito fácil. Todas as pessoas teriam aquilo que você quer, todas as pessoas seriam aquilo que você sonha ser e não teria concorrência, não teria nada disso. Então, eu acho super válido o medo, desde que ele seja usado, reconhecido de forma saudável, para que a gente realmente tenha coragem e vá lá e faça aquela coisa que a gente está com vontade de fazer. Então, o Desconfigurando Mentes ele é um projeto, né? Não é só um podcast. Quem segue a nossa comunidade no Instagram sabe, eu falo isso sempre por lá. É um projeto que ele almeja algumas coisas maiores, e a principal delas eu separei 3 pilares quando eu comecei esse projeto, que é educar, refletir e transformar. Então, a intenção é fazer com que a gente consiga chegar na maioria de pessoas possíveis, para a gente poder de alguma forma conseguir passar alguma forma de conhecimento, né? Isso está ligado à educação, conseguir passar alguma forma de conhecimento, a partir desse conhecimento fazer com que essas pessoas comecem a refletir sobre esse conhecimento, e a partir dessa reflexão que elas consigam ter algum tipo de transformação na vida delas. E eu acho que a principal, isso é super clichê, mas para um país se desenvolver, para uma comunidade se desenvolver, para qualquer grupo de pessoas se desenvolver, a educação é o pilar principal para que isso aconteça. E o objetivo do Desconfigurando Mentes é muito isso. É a gente conseguir, a partir da educação, causar uma reflexão e através dessa reflexão poder transformar a vida de alguém. E foi assim comigo. Eu fui transformado, eu consegui começar a ter esse tipo de reflexão, e muito através do conhecimento que eu adquiri esses anos todos, a partir da educação, e foi assim que eu consegui chegar onde eu cheguei. Não que seja o patamar, eu tenho muito a aprender. Conhecimento a gente nunca para de adquirir, a não ser que você seja aquela pessoa que acha que sabe tudo. E aí eu volto a falar aqui sobre a frase de Sócrates, que é só sei que nada sei. E enquanto você tiver, de certa forma, a ignorância ao seu lado, você vai poder sempre estar buscando conhecimento, e conhecimento é o maior presente que a humanidade podia nos dar, que é o conhecimento, que é poder ter a capacidade de conhecer coisas novas, e a partir dessas coisas a gente aprender e praticá-las, e principalmente compartilhar com outras pessoas. Isso é muito bom. E pessoal, esse ano, além de tudo isso que a gente já falou, foi um ano muito marcado pela política, pelos posicionamentos políticos, principalmente do nosso presidente. Eu não gosto de ficar em cima do muro, e por isso eu já falo que eu não concordo com nada, com a postura dele, com nada que ele faz, com quase nenhuma atitude da qual ele tomou.
foi um ano muito complicado e que a gente precisava de uma pessoa que tivesse pelo menos o discernimento de colocar esperança, acho que não esperança, mas colocar um sentido de que nós poderíamos ficar seguros dentro do nosso país e que tudo ficaria bem a partir do momento em que a pessoa que está representando a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso grupo de pessoas nos desse ferramentas e palavras que pudessem nos colocar numa posição de conforto, de falar assim, nós estamos seguros, nós temos um representante que sabe o que está falando. E o que não foi isso que aconteceu, foi completamente o contrário. Nosso presidente é literalmente acho que é o maior meme do nosso país, que foi eleito justamente, a gente já falou isso, eu falei isso aqui com o Lucas, da banda Edley. A gente bateu um papo super bacana, inclusive é o penúltimo episódio antes desse, então se você não ouviu ainda, vai lá e ouve. Mas foi muito legal, foi muito bom. E a gente falou justamente sobre isso. Presidente eleito por ser literalmente o maior meme da história do Brasil. Ele superou tudo que a gente imaginasse. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que eu dou um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Na Pfizer? Está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar aqui, falar besteira aqui, né? E ele despertou em muita gente um comportamento que estava retraído aí por muito tempo e que veio à tona a partir do momento que esse cara foi eleito. E aí a gente acabou não só sofrendo, já bastasse sofrer com as atitudes dele, a questão da causa e efeito do que ele faz e de como reflete na gente. E eu não estou falando que ele só fez coisas negativas, não, tá? Houveram coisas positivas feitas no governo dele, mas pelo menos, assim, principalmente na questão da pandemia, foi um desastre total. E, como eu disse, é literalmente o maior meme do Brasil, da história do Brasil. Com certeza vai ficar marcado. Eu espero que não haja uma reeleição. Eu espero que as pessoas, a partir do que aconteceu, de tudo que aconteceu, as pessoas comecem a refletir um pouco mais e principalmente sobre política, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. Foi um ano onde a gente, não esse ano especificamente, mas na última eleição que elegeu o presidente atual, foi um ano em que política foi algo muito discutido, da forma errada, obviamente, mas as pessoas começaram a não se preocupar, elas começaram a buscar conhecer um pouco mais sobre política, mas como eu disse, ainda estão começando da forma errada e eu me preocupo com isso, de começar com a forma errada e terminando da forma errada, a gente elegendo pessoas que realmente não vão representar o nosso país da forma correta e que aconteçam coisas como no Rio de Janeiro, o Crivella sendo preso. E esse ano também a gente teve aí, agora recentemente, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dando um aumento de 46% no salário dele e de algumas pessoas que trabalham com ele. Quando que um trabalhador comum que ganha um salário mínimo vai ter um reajuste de 46%? Nunca na vida isso vai acontecer, porque a gente mora num país onde a desigualdade social é muito grande. Acho que nenhum país, um trabalhador comum, né? Um trabalhador que ganha um salário mínimo vai ganhar um reajuste de 46%, a não ser que ele seja um servidor público, como o senhor prefeito de São Paulo,
que eu não teria coragem de dormir tranquilo se fosse ele, depois de ter um aumento dele, dar o aumento para ele mesmo de 46%. Mas enfim, mudando de assunto, pessoal, esse ano, como eu disse, foi um ano onde a gente acabou se livrando dos padrões total. A gente tinha uma liberdade para fazer muita coisa, a gente acabou perdendo essa liberdade. Houve um alvoroço inicialmente, mas depois a gente retomou isso. Mas 2020 foi um ano realmente onde a gente acabou se livrando de muitos padrões, mas acabou entrando em outro padrão, que foi o da quarentena, de ficar em casa. Algumas pessoas conseguiram, algumas pessoas não conseguiram. Como eu falei no começo, eu fui uma pessoa que inicialmente fiquei ali resguardando, acabei tendo uns deslizes que eu não me orgulho, mas eu não posso, como eu já falei, eu não sou uma pessoa que gosta de hipocrisia, então eu preciso falar isso para vocês, né? Eu fui a pessoa que não seguiu 100% da quarentena, eu tive os meus deslizes, mas eu acho que todo mundo ficou meio bagunçado quanto a isso, com a responsabilidade. Aí, poxa, Bruno, tu tá lá cobrando do presidente aí e tal, e aí você tá falando que teve alguns deslizes, mas tá vendo aí é que entra a questão da hipocrisia. Como eu falei, eu não quero entrar no mar da hipocrisia, por isso eu tô falando. Agora, a questão de eu concordar, de eu acreditar que parte de tudo que tá acontecendo em relação ao nosso país, à nossa sociedade, tá diretamente relacionado à pessoa que está representando o nosso Brasil, isso com certeza tá. Agora, as atitudes que eu tomei individualmente, que eu me arrependo de certa forma, todas elas foram tomadas com muita responsabilidade e tomando as precauções necessárias para que eu não contraísse o vírus. Então, apesar de eu ter furado a quarentena entre aspas, né, todos os lugares que eu fui, eu estava de máscara, eu estava passando álcool em gel o tempo todo, a minha mão corroída de tanto passar álcool em gel. Mas realmente porque a gente não podia parar de trabalhar, a gente não podia parar de fazer algumas coisas, então a gente acabou tendo que, em alguns momentos, sair, não teve muito jeito. E aí eu perguntei para um dos caras aí que esse ano foram essenciais assim, para o projeto, para o Desconfigurando Mentes, que teve comigo durante esses 20 episódios. A gente acabou se encontrando num grupo de Facebook, como eu já contei aqui. E, cara, um negócio muito legal do podcast e de você começar a produzir conteúdo é que você acaba encontrando muitas pessoas que estão também, né, são produtores de conteúdo independente, que estão engajados nesse assunto e que estão procurando crescer. E aí você vai se conectando com essas pessoas e vai conhecendo gente muito legal, que é o caso do Eduardo. E eu perguntei para ele o que é se livrar dos padrões na perspectiva dele, o que era uma pessoa se livrar dos padrões, e depois eu vou falar um pouco com vocês sobre isso. Fala, galerinha do Desconfigurando Mentes, aqui é o Eduardo e eu fui convidado pelo Bruno para estar participando do episódio aqui hoje, né, e eu vou tentar responder uma pergunta aqui, né, que o Bruno pediu para eu tentar responder, que é o que é para mim, né, o que é pensar fora do padrão, o que é estar fora do padrão. E, assim, primeiro de tudo, essa pergunta é bem difícil e pode ter muitos sentidos, né? Porque o que a gente está assumindo como padrão é um comportamento, é uma linha de pensamento que determinado grupo tem, né? Mas, assim, dando uma visão bem geral, assim, desde criança, quando você entra na escolinha lá, né, nós somos induzidos a ter certo tipo de comportamento, de pensamento também, e quando a gente vai crescendo, né, a gente vai percebendo, isso vai ficando mais claro pra gente, né, a gente vai notando também que a gente é muito parte desse sistema quanto qualquer outra pessoa.
Por quê? Porque a gente aprende, né, que se a gente quiser ter um bom emprego, né, a gente tem que tirar boa nota na escola para poder ir para uma boa faculdade, para poder arranjar um bom emprego, para ter um bom salário, para comprar uma casa legal, um carro legal, né, e conseguir estabilidade. Só que, pegando esse exemplo, né, assim, nem todo mundo quer ir para uma faculdade, nem todo mundo quer ter um emprego, sabe, de cargo público, o que é almejado por grande parte da sociedade. Né, tem muitas pessoas, assim, que... Não, assim, não vou falar muitas pessoas porque eu não sei muito bem, mas, assim... Existem pessoas que, sabe, querem fazer um mochilão pelo Brasil, quer comprar um trailer e ficar viajando pelas estradas. E, assim, essas pessoas, né, já é um tipo de pensamento fora do padrão. Elas já estão se destoando do que a gente assume como, entre aspas, normal. Né, que é você estudar para ir para a faculdade, para depois pegar um emprego na área que você cursou e tudo mais. Né, e assim, desde pequeno a gente é muito podado também, né, na questão dos nossos sonhos, né? Porque a gente aprende que quanto mais velho a gente fica, menos a gente pode sonhar. Né? Porque menos chance de realizar tal coisa vai ficar menor conforme nós envelhecemos. E eu não diria que isso é totalmente verdade, mas é um assunto que é bem complicado, a gente precisa pisar em ovos, né? Assim, quando a gente fala isso, porque eu não gosto de proibir nem julgar ninguém de sonhar. Sabe, as pessoas deviam ser livres assim, para poder fazerem o que quiserem e sendo bem otimista, né? Assim, aqui poderem realizar aquilo que elas sempre almejaram. Só que a gente vive, né, dentro de um sistema que oprime a gente e nos força a deixar de sonhar para ver uma realidade que a gente não quer. Né? Com certeza, se você está ouvindo esse episódio, nesse podcast, você com certeza conhece alguém que queria cursar uma história, artes cênicas, né? Só que por pressão assim, dos pais, de amigos ou de qualquer outra pessoa ou grupo da sociedade, a pessoa acaba escolhendo lá, né, direito, odontologia, enfermagem, né, cursos assim com mais visibilidade dentro do mercado, né? E isso vai padronizando cada vez mais a sociedade, né? Porque quanto mais velho você fica e quanto mais, assim, vamos pôr entre aspas, assim, fracasso, né, você vai acumulando na sua vida, você vai querendo trilhar caminhos que, devido assim, a você ver que a maioria das pessoas realizaram, você, né, pensa que é mais fácil. Por exemplo, é mais fácil você estudar uma faculdade de 4, 5 anos para poder pegar um emprego lá na frente, do que você abandonar tudo para seguir uma carreira de músico, por exemplo. Né? E assim, ó, é uma coisa totalmente fora do padrão. Você vê que alguém que abandonou uma faculdade, abandonou um emprego e tal para seguir uma carreira na música, na arte, na TV, enfim. E assim, é um assunto que eu não sei muito bem o que falar. Acho que o que eu tinha para falar era isso mesmo. Mas é interessante ver, né, que conforme o tempo vai passando para nós, a gente vai ficando, pelo menos para mim, assim, eu tenho 19 anos, né, mas assim, a gente vai ficando mais cético quando determinadas pessoas demonstram querer realizar alguma coisa. Né, tipo, por que um cara de 45, 50 anos não poderia largar o emprego dele, assim, num tribunal para ir cursar história numa faculdade? Entendeu? Se ele tem condição, se é o sonho dele. Né? Assim, muitas das vezes o cara quer fazer isso, sempre foi o sonho da vida dele, ser professor de história, ser historiador, não sei. Só que por pressão da família e dos amigos, ele acabou fazendo direito, porque é um curso que tem mais nome, é um curso que tem mais área dentro do mercado, assim, é um curso que é mais certeiro, né? Vamos dizer assim, dentro do mercado, de você conseguir ganhar um bom salário e para poder ter uma vida estável e tudo mais. Só que eu acho que vai depender muito da forma como você pensa também.
né, de como é viver assim fora do padrão da sociedade. Porque, querendo ou não, todo mundo vive em bolhas, né? O que é padrão para mim pode não ser padrão para um outro grupo de pessoas, né? Então é um assunto que a gente realmente tem que pisar em ovos quando a gente fala, porque a gente tem que estabelecer muito bem o que a gente está definindo como padrão, primeiro, né? Porque são as coisas que eu falei, das bolhas. O que é padrão para mim pode não ser padrão para você, né? Pode ser uma realidade para você, né? Aquilo, por exemplo, assim, dentro da bolha que eu vivo e tal, o exemplo que eu dei de largar tudo para ir para música, né? Investir numa carreira de músico. Para mim, se um amigo meu faz isso, para mim vai ser uma coisa fora do padrão. Mas talvez para você que tá ouvindo, você veio de uma família de músicos, ou faz parte de uma banda. Então assim, se uma pessoa fizer isso dentro da sua bolha, ela não vai estar fugindo do padrão, ela vai estar dentro de uma realidade ali que é que você está inserido. Então vai depender muito, né? O que é padrão para mim pode não ser padrão para você, pode ser, né, uma coisa distópica da realidade, né? E conforme esse exemplo que eu dei. E é isso, acho que era isso que eu tinha pra falar. Deem uma olhada nos episódios aí de Desconfigurando Mentes, que é um conteúdo muito bom. O Bruno se esforça muito para poder fazer eles e trazer para vocês o melhor do conteúdo dele. E é isso, fiquem na paz e compartilhe aí pra a gente estar ajudando a desconfigurar mais mentes ainda, beleza? Falou! Então é isso, muito obrigado, senhor Braga. Eduardo Braga, como eu falei, está sempre aí com a gente, está sempre aí comigo. Conheci lá pelo Facebook quando a gente estava procurando pessoas para fazer essa colaboração dentro desse universo dos podcasts. E a partir do momento que a gente se conheceu, tanto ele quanto o Max, foi meio que assim, preciso de você. Aí a gente, bora, preciso de você, e ele sempre assim, bora também. Então foi uma ajuda mútua que fez com que a gente crescesse os nossos projetos de forma sustentável e que a gente realmente começasse a amadurecer as nossas ideias. Eu tenho certeza, eu espero muito que eles continuem com o projeto deles, com o Taverna Talk, para o ano que vem, e que o Desconfigurando Mentes também tenha uma vida muito longa e possa, como o Eduardo falou, desconfigurar mais mentes por aí. E aí o Eduardo falou sobre muita coisa bacana, falou sobre a faculdade e falou de uma coisa muito legal, que é a questão da perspectiva de quem está olhando esse padrão, né? Aquele padrão é um padrão aos olhos de quem? Né? Porque, querendo ou não, desde que a gente nasce, a gente já é colocado, como o Eduardo bem disse, a gente já é colocado num padrão, e existe uma força aí exercida pelos pais que também vão colocar a gente ainda mais nesses padrões, dentro dessa forma que a gente vai ter que crescer, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que entrar na faculdade. São raras as exceções que não fazem isso, né? Obviamente que, falando num contexto social de desigualdade, obviamente a faculdade é algo que não é tão acessível assim. Mas falando dentro dessa questão, no contexto nosso aqui dos padrões, o que a sociedade quer é que a pessoa cresça, ou que ela faça um curso técnico e vá trabalhar em algum setor de produção, ou que ela faça uma faculdade, e aí a partir disso ela tome as próprias decisões dela e fomente o mercado, e que a economia do nosso país cresça e tudo mais. É um ciclo vicioso que nunca vai acabar, a não ser que algum dia alguém mude a forma como tudo isso acontece. Mas basicamente hoje em dia, o Eduardo falou muito bem também, as pessoas preferem ir para um ambiente mais seguro. Então eu vou fazer um curso de direito, vou fazer um curso de medicina, vou fazer um curso onde eu vou ter, de certa forma, a palavra que é mais falada hoje em dia, que é a questão da estabilidade, né? Então falou concurso público, você já pensa em estabilidade. Mas o que é estabilidade? Aí também entra na questão da perspectiva para você. O que é estabilidade para você, né? Então talvez você
esteja entrando num curso de direito, num curso de medicina ou prestando um concurso público, mas que você vai estar fazendo algo literalmente no piloto automático, e isso não vai te dar felicidade alguma, não vai te proporcionar nada. Isso falando na questão do trabalho. Talvez a partir do momento que você sai do trabalho, você vai ter uma outra personalidade. Mas a gente tem que entender que em algum momento, tudo isso que você está sofrendo, tudo isso que você está passando de alguma forma no seu trabalho, que está sendo feito desenvolvido, que está sendo trabalhado, que está sendo feito de uma forma infeliz, vai se refletir dentro da sua vida pessoal depois em algum momento. E pode ser que não, algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso, mas a maioria das pessoas não consegue e acaba estourando em algum momento. E isso pode ser algo muito ruim a longo prazo. Não é à toa que a gente vê tantos casos aumentando cada vez mais de pessoas com ansiedade, com estresse. A gente teve a popularização da questão da síndrome de burnout. Quem ouviu falar nisso, né, já está sendo algo que virou algo comum. As pessoas já chegam no terapeuta falando, eu estou com síndrome de burnout. A pessoa não chega nem mais falando que está estressada, né? Ela já chega se sintomatizando, se é assim que eu posso dizer, né? Mas ela mesma está falando o sintoma que ela tem, ela mesma está falando a doença que ela já contraiu, no caso a síndrome de burnout. Obrigado, Eduardo, por ter participado. Mais uma vez, gratidão. Acho que você foi excelente no seu ponto de vista. Para continuar, vamos falar do nome, né, do Desconfigurando Mentes, que algumas pessoas chegaram a falar para mim assim, que era um nome ousado, principalmente na visão estratégica, pensando na questão do crescimento do projeto dentro da plataforma do Instagram, por exemplo, enfim. Só que eu pensei que para colocar um nome nesse projeto teria que ser algo realmente que fizesse sentido de acordo com a proposta dele, com o propósito dele. E se o propósito dele é educar, causar reflexão e transformar, não poderia ser algo dentro dos padrões. Então eu pensei muito, e eu vi que realmente eu teria dificuldades com essa questão do nome, né, nessa análise de naming que a gente fez, mas no final das contas eu acho que esse nome é satisfatório a partir do momento em que ele está atendendo o propósito do que é o projeto. Então, se desconfigurar a mente significa despadronizar, significa literalmente a gente abrir um leque de opções, significa a gente compartilhar o nosso conhecimento, significa a gente transformar a partir literalmente dessa colaboração, dessa cocriação, da gente se unir, fazer uma comunidade e a partir dessa comunidade fazer com que as pessoas comecem a pensar de uma forma diferente. Então, assim, desde que eu criei o projeto, eu sempre fui muito com o pé no chão, tô indo com muita calma, porque eu quero entregar um conteúdo realmente de valor para vocês. Então não pode ser um conteúdo jogado, não pode ser um conteúdo dentro do clichê. Eu quero que seja algo que realmente agregue valor a vocês. Inclusive, se você tem vontade de começar o seu próprio podcast, se você tem vontade de criar o seu conteúdo e você não sabe ainda, lá no Instagram do Desconfigurando Mentes, no link da bio, você pode clicar lá, ele vai te levar para um site que você vai poder cadastrar o seu e-mail, seu nome, você vai ganhar um e-book gratuito para você começar a criar o seu próprio podcast. Lá eu dei algumas dicas de ferramentas, é literalmente um passo a passo para você começar o seu projeto do zero, com recursos mínimos, sem gastar muita grana, como assim foi feito aqui no Desconfigurando Mentes. Eu tive que fazer isso aqui acontecer com os recursos que eu tinha naquele momento, então eu não gastei quase nada. Eu peguei um fone de ouvido e uma plataforma aqui que eu escolhi e comecei a gravar, comecei a chamar uma galera,
comecei com os meus amigos, gravando com os meus amigos, daqui a pouco eu tava falando com os meus professores, daqui a pouco eu tava falando com psicólogos, então foi uma parada muito doida, o Desconfigurando Mentes. Então foi uma das melhores coisas que aconteceram esse ano comigo, foi esse projeto. E apesar do nome ousado, apesar das dificuldades de tudo que a gente está enfrentando, eu tô conseguindo oferecer um conteúdo incrível para vocês. Então, se vocês quiserem esse e-book, se tiver algum conhecido de vocês, alguém que vocês conhecem que quer começar esse projeto, fala para ele baixar esse e-book gratuito, fala para ele falar comigo no Instagram. Eu super tô aberto para a gente trocar uma ideia e começar a falar sobre podcast, sobre criar conteúdo, sobre criadores de conteúdo independente. Vou deixar aqui agora vocês com o Max falando sobre o que desconfigurou a mente dele em 2020. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que desconfigurou a mente deste grande colega, deste grande amigo este ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Como vocês estão? Espero que bem, espero que esteja tudo ótimo. E hoje, meu querido amigo Bruno chamou aqui pra eu, já que só eu tô gravando aqui esse áudio, essa gravação, pra gente poder falar o que foi de filme e série que, nas palavras do Bruno, né, ajudou a gente, que me desconfigurou, né? E, cara, eu fiquei um tempo pensando, eu até falei, não, Bruno, relaxa que hoje mesmo eu mando. Só que eu demorei um pouco pra mandar e tal. Aí eu tive que realmente pensar, porque esse ano foi um ano que, apesar de não ter nada muito novo, eu assisti muita coisa que eu não tinha visto antes e já tinha lançado, era até coisa mais antiga e tal. Mas o que eu quero falar hoje mesmo é sobre Preacher. Por quê? Porque Preacher, pra quem não conhece, ela foi uma série lançada acho que de 2017 a 2019. Que ela conta basicamente a história do Jesse Custer. O Jesse Custer, ele é um preacher, né? Ele é um pregador, pastor, você pode usar qualquer definição dessa, que ele recebe, por algum acaso, um poder que eles chamam de Gênesis. Esse poder, ele faz as pessoas que ouvem ele obedecer ele em tudo que ele quiser fazer. Se ele quer falar pra pessoa correr, pra pessoa pular, a pessoa faz por livre e espontânea pressão. Ele é basicamente um autocontrole. Tirando esse fato que ele tem um poder e essas coisas, o Jesse, ele tem um certo, vamos dizer assim, um passado obscuro, porque o pai dele também era um pregador, só que no decorrer da série você vê que eles não tinham uma relação tão boa, tem todo um problemas com o pai, né? Um daddy issues por trás. E quando ele ganha esse poder, ele recebe um chamado, vamos dizer assim, que esse chamado leva ele a procurar Deus, porque o que acontece? Tirando o Jesse, que ele seria um dos principais, a gente, né, o espectador, ainda somos apresentados a dois personagens que, na minha opinião, também são os protagonistas da série. Que um é a Tulip, ou a Tulipa, se você for pegar uma tradução, que ela é uma ex-namorada do Jesse. Eles, se eu não me engano, eles quase foram casados. Eles são aquele casal problemático, né? Eles brigam, se separam, mas sempre voltam a ficar juntos. E no decorrer da série, a gente vai notando que o relacionamento entre os dois é realmente um amor verdadeiro. Eles se amam, se gostam e afins. Só que enquanto a Tulip, ela procura ser, vamos dizer assim, mais desligada do mundo, ela quer que, independente do que aconteça, ela só quer estar junto, o Jesse não, ele quer sempre procurar qual que é o propósito dele dentro da Terra. No meio dessa relação dos dois, a gente é apresentado ao Cassidy. O Cassidy, ele é um escocês, ele é um vampiro. Ele se não me engano, desde o primeiro episódio ou do segundo, eles já mostram esse lado dele. E ele é um cara que, por ele viver, ele tem, se não me engano, acho que é quase 120 anos. E quando ele é apresentado pra gente, ele é apresentado primeiro como um cara carismático, vamos dizer assim. Ele é gente boa, ele promete que vai ajudar, só que o cara é um merdeiro, o cara é um viciado, o cara
o cara tem um bocado de filho, o cara é literalmente tudo que a gente considera de ruim hoje em dia. Só que quando a gente tem essa relação, o trio, aí quando ele entra na jogada, que ele começa a ajudar a galera e tal, ele tem uma dinâmica que é o seguinte: ele quer tentar fazer o certo, mas ele só faz errado. Ele vai tentar vai tentar salvar alguém, aí sei lá, ele acaba levando a pessoa à morte, alguma coisa assim. É uma coisa que eu não posso falar muito da série em si, do que pode acontecer, que senão se alguém me interessar pra ver, acaba sendo spoiler, né? Mas por que eu falei, né, que eu expliquei Preacher e afins? É porque na série ele traz um questionamento que é qual que é o nosso dever enquanto nós estamos vivos, né? Porque hoje em dia a gente, principalmente ano de corona, pandemia, que foi um ano que mudou muita coisa, muita gente acho que pode ter entrado em parafuso que foi igual eu, porque assim, foi assim, porra, eu tava com tanta coisa preparada, eu tinha planejado tanta coisa pra esse ano e eu tive que parar, tive que abandonar simplesmente porque o ano não anda, é um ano perdido, né? E por causa disso, cara, o Preach ele chegou numa boa hora, vamos dizer assim. Porque ele mostrou pra gente que assim, nem sempre o que a gente acha que a gente tem que fazer é o certo, entende? Então, parecido com o que o Jesse faz durante muito tempo na série, ele fica muito tempo renegando esse papel dele, que é tentar encontrar Deus, e literalmente, tá? Ele literalmente procura Deus. Deus está na Terra e ele vai procurar ele, que Deus está desaparecido do céu. E, basicamente, cara, a série ela mostra isso. Lógico, ela tem um lado de um humor negro muito pesado, ela é uma série violenta, ela tem gente morrendo quase todo episódio e tal. Mas, cara, a série tem coisas que põe pra você pra pensar, né? Não necessariamente quer dizer que você vai sentar lá e vai sair mudado. Não, pelo contrário, acho que não é bem isso, saca? Mas, pelo menos pra mim, pra minha pessoa, a série ela ajudou a pensar sobre qual que é o sentido do que a gente faz ou o que eu quero fazer, entendeu? Geralmente eu não sou um cara que eu gosto muito de conversar assim, né? Ficar falando sozinho, afins. Só que o Bruno, ele foi um questionamento engraçado que ele mandou, né? Um questionamento que realmente me fez pensar sobre o que eu queria fazer, sobre o que eu ia gravar, né, pra ele. Mas tá isso. Bruno, muitíssimo obrigado, cara, por ter chamado pra poder participar aqui. Quero mandar uma boa sorte, cara, que você tá encerrando a temporada também, né? A gente lá do Taverna também estamos encerrando e tal. Cara, eu quero deixar um muitíssimo obrigado, porque querendo ou não, o Bruno foi uma pessoa séria que a gente conheceu que ele ajudou, tanto eu quanto o Braga, que participa lá do Taverna Talks também, ele ajudou a gente a pensar diferente, né? Porque quando a gente começou a gente tinha uma coisa na cabeça, e agora que tá acabando ele já tinha pensado em outra. Mas tem uma página de enrolação que tem outras pessoas querendo falar também, que eu tô ligado. A não ser que eu seja o último áudio, eu não sei, né, Bruno? É isso. Paciência. Mas é isso, cara. Valeu por ter chamado. Eu espero que o áudio tenha ficado bom. Não tenha ficado um áudio muito zoado, porque realmente, cara, falar sozinho, nossa, é horrível. Mas paciência. Então é isso, rapaziada que tá ouvindo, seus queridos desconfigurados, ou desconfiguradores, não sei. Eu nunca sei qual é o nome que o Bruno gosta de chamar os fãs. Mas é isso, galera. Obrigado por vocês terem ouvido. Então é isso. E Bruno, meu querido, toca o play, meu amigo, que agora vai ser bom. Falou! Então vocês viram aí, pessoal, nosso querido Big M, Max, também lá do Taverna Talks, falando aí um pouco sobre o que desconfigurou a mente dele em 2020. Eu não conheço essa série da qual ele falou, mas eu acho que eles também causaram isso em mim. Ele e o Eduardo falaram esse ano o tempo todo de The Boys, e aí no podcast deles gravaram um episódio sobre The Boys, e eu fiquei muito receoso a assistir série, porque eu estava há muito tempo parado sem assistir nada de série. Eu comecei a achar as séries algo cansativo, assim, eu me enjoava muito fácil de assistir esse tipo de conteúdo. Mas, depois de muito ouvir falar sobre The Boys, eu comecei a assistir, e foi algo que eu assisti assim, muito rápido, porque eu me impressionei muito com a temática, com o enredo,
da série, porque é realmente algo fora do padrão, né? A gente está acostumado a ver os super-heróis sendo os mocinhos e sendo pessoas literalmente perfeitas que estão o tempo todo preocupados com o bem da sociedade, quando na verdade fica muito superficial essa ideia, né, de que os super-heróis eles são pessoas que não possuem um ego, né, que eles não possuem. Só que é como se os filmes de super-herói, as histórias mais comuns de super-heróis mostrassem somente essa questão superficial deles, de que eles são pessoas que realmente vivem em prol da nossa sociedade. E The Boys mostra totalmente ao contrário, mostra pessoas comuns com o ego inflado, que se preocupam, entre aspas, com as pessoas, mas que na verdade, no fundo, tudo que elas fazem é em prol delas mesmas, porque no final do mês tem pagamento, e principalmente a imagem, né, a questão da vaidade, ela tá ali em primeiro lugar o tempo todo, então essas pessoas estão preocupadas com a imagem delas, e essa série consegue fazer isso de forma maravilhosa. The Boys eu recomendo demais. Como o Max disse, a gente já falou, eu já falei aqui no áudio anterior do Eduardo, mas Max, muito obrigado, cara, forte abraço. Tanto você quanto o Braga me ajudaram muito aqui no podcast. Eu espero que tanto eu quanto vocês a gente consiga colocar esse projeto para frente, continuar com ele firme e forte para a gente conseguir cada vez mais produzir um conteúdo de valor, porque os meninos lá no Taverna Talks produzem um conteúdo muito legal. Toda vez que eu vou lá eu dou muita risada, é sempre muito engraçado, é sempre muito legal, a gente fala de muita coisa. Eu participei de 2 episódios, que um foi sobre redes sociais e outro foi sobre filmes trash, que eu gosto pra caramba. E em ambos os dois foi muito engraçado, foi muito legal, a gente bateu um papo assim super legal. E cara, novamente Max, muito obrigado Eduardo, Taverna Talks. Se você ainda não escutou esse podcast, corre lá, tem no Spotify, tem várias outras plataformas que você quiser, tá disponível lá para você ouvir. E o nosso aqui, o Desconfigurando Mentes, também está disponível em várias plataformas. Você pode ouvir em várias plataformas disponíveis, e alguns vídeos a gente tem no YouTube também. Continuando aqui, pessoal, muita gente me perguntou, começou a perguntar sobre a questão do podcast, do que eu estava fazendo, do Desconfigurando Mentes. E também do comportamento novo que eu comecei a ter, dos papos que eu comecei a ter, das conversas que eu comecei a ter com outras pessoas, com pessoas que eu já convivia, mas quando esse ano foi um ano em que eu comecei a meditar mais, foi um ano em que eu comecei, na verdade eu já tinha começado isso, mas esse ano foi se intensificando, então eu comecei a fazer algumas leituras de uns livros que geralmente eu não lia, e aí as pessoas começaram a me perguntar: Bruno, você tá virando monge, coach? Inclusive tem até uma situação engraçada, que teve um dia que eu tranquei a porta do meu quarto, eu tava fazendo um desafio do Deepak Chopra de 21 dias de meditação, e aí eu ficava todo dia aqui 15, 20 minutos meditando, e era uma meditação guiada, uma pessoa ia falando e eu tava lá meditando, e meu pai passava na porta e ele perguntou para o pessoal daqui de casa se eu tinha virado, eu não lembro o que exatamente, mas ele falou alguma coisa sobre Allah Akbar e não sei o que, confundiu todas as coisas e ficou preocupado comigo, como se a meditação fosse algo ruim. E aí depois eu expliquei para ele toda a situação, expliquei para ele o porquê da meditação, inclusive eu cheguei até a fazer uma meditação com ele, acho que ele não gostou muito, mas a gente foi uma coisa engraçada e ao mesmo tempo foi algo que me fez refletir sobre essa questão do padrão também, de como a gente é criado. A maioria das pessoas são católicas, e a gente não pode colocar a meditação, ela não é uma religião, a meditação é uma prática, a espiritualidade ela
A meditação faz parte da espiritualidade. E a espiritualidade é algo que não está ligado à religião. A espiritualidade é algo muito amplo, é algo que consegue abranger muita coisa. Então, como eu sempre digo, a espiritualidade ela nunca vai tentar te limitar a algo. Quanto à religião, e assim, eu não tô querendo desmerecer a religião, acho super válido. Muita gente acaba conseguindo ter se desenvolver muito espiritualmente através da religião, mas é por uma questão de se sentir confortável, de se sentir segura, é um ambiente seguro para ela. Mas a espiritualidade, como eu falei, é algo que nunca vai te limitar. Muito pelo contrário, é algo que sempre vai te expandir. Dentro disso, eu aprendi muita coisa, a partir principalmente de uma leitura que eu fiz chamada O Poder do Agora, de um escritor chamado Eckhart Tolle. E cara, é uma leitura sensacional. E assim, falando do ponto principal onde ele toca, e que depois, a partir de outras leituras e de vídeos e de cursos e de várias outras coisas que eu fui estudando, ele fala de uma coisa que eu acho essencial e que linka com a questão da meditação, que é a questão de viver no agora. A gente está passando talvez por um período mais difícil de todos os tempos. Pelo menos eu, nos meus 26 anos, nunca vivi algo desse tipo, como a pandemia. E se eu fosse uma pessoa que estivesse pensando, tivesse com os meus pensamentos totalmente ligados ao passado ou numa expectativa de um futuro, eu provavelmente teria entrado numa crise de ansiedade, de depressão. Mas tudo que eu aprendi nesses últimos anos, a partir dessas leituras, de terapia, de conhecimento, de buscar literalmente isso, eu aprendi que o melhor lugar para você viver é no lugar onde você está exatamente nesse momento. Se você está me escutando agora, se você está realmente prestando atenção no que eu estou falando, significa que você está no momento presente, que você está no agora. Agora, imagina só quando você vai dormir, e você coloca a tua cabeça no travesseiro e você começa a pensar em um monte de coisa. Basicamente, assim como a tua mente, ela é um maquinário ali fervendo, exigindo da tua cabeça, exigindo da sua mente que ela pense coisas que não vão ser úteis para nada na sua vida. Até porque tudo que você está pensando ali não é algo consciente, é algo que está sendo feito de forma automática. Então, muitas vezes você pode deitar sua cabeça no travesseiro e no meio da noite você acordar maluco, porque você não consegue controlar aquilo que você está pensando. E muito por conta dessa exaustão que acontece, é justamente por essa falta de consciência, essa falta de presença, de viver literalmente no agora, porque a sociedade, o pensamento coletivo, ele foi feito dessa forma, ele foi trabalhado dessa forma, ele foi se desenvolvendo dessa forma. E a maneira como a gente tem de resolver esse problema é através de ferramentas, e aí cada um vai buscar a ferramenta da forma como acha melhor. Você pode buscar na religião, através das orações, você pode buscar através da meditação. Existem várias ferramentas para que você consiga entrar nesse estado de presença. Porém, acho que você tem que ter uma predisposição muito grande, porque não é fácil. Bruno, vou começar a meditar. Se você acha que você vai fechar os olhos, e a meditação trabalha muito a respiração, então você vai começar a observar a sua respiração, vai começar a prestar atenção no seu corpo. Então, não vai ser de um dia para o outro que você vai começar a entrar em contato realmente com essa questão espiritual, de você viver nessa questão da presença. Bruno, mas eu sou cético, eu não acredito em nada disso. Pesquisa sobre Mindfulness. O Mindfulness é um tipo de técnica de respiração, é uma meditação também, e ela tem estudos que comprovam que vai te ajudar em várias áreas da sua saúde. Inclusive a gente já falou aqui de mulheres, de uma pesquisa que é inclusive brasileira, eu não lembro a cidade, mas de mulheres na menopausa, que a partir
do Mindfulness tiveram uma melhora muito significativa na questão da menopausa. Então, assim, se você é cético quanto a essa questão espiritual, de energia e da meditação em si, procura saber um pouco sobre Mindfulness. Talvez você mude seu pensamento sobre isso, pelo menos em relação à questão da respiração, de como a gente respira errado, de quanto isso influencia na nossa questão da presença de viver no agora, no passado ou no futuro. Eu vou ler para vocês, esse foi um dos livros também que me proporcionaram muito autoconhecimento, principalmente sobre a questão do ego. Um livro do Eckhart Tolle também, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Na página 45 do livro, ela diz o seguinte: a maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar uma identidade sendo ele mesmo, sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. Percebe que a gente vive numa sociedade onde os parâmetros para a felicidade são basicamente ligados às questões palpáveis, à questão material. A gente vive num mundo completamente materialista, onde a sua felicidade é definida basicamente por aquilo que você tem, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível. Então, se eu consigo pegar, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma mansão, aquilo me torna, de certa forma, feliz e bem visto na sociedade. E se eu não tenho isso, aí a gente entra em várias camadas sociais, onde a gente pode cavar aqui, e seria muito complexo a gente falar. Mas o que eu tô querendo dizer, o que esse trecho do livro, eu acho que, pelo menos da minha forma de entender, mostra que a gente vive literalmente dentro de um padrão. E a partir do momento que, se a gente literalmente padronizasse tudo, imagine se todas as pessoas fossem ricas, né? Todas as pessoas tivessem toda essa questão material, se o material não fosse mais um problema. E aí uma dessas pessoas saísse e fosse morar num lugarzinho ali, numa floresta, num lugar distante, com a natureza, com os pássaros, enfim. E aí essa pessoa começasse a transcender, essa pessoa começasse a literalmente despertar da forma completamente diferente de tudo aquilo que as outras pessoas já viram. O que provavelmente ia acontecer é que essa pessoa ia atrair várias outras, e ali a gente começaria o papel inverso de tudo que está acontecendo hoje. Mas esse é um processo longo. Esse livro fala muito sobre esse despertar das pessoas, de como as pessoas estão despertando para um novo mundo, literalmente. A gente vive num mundo onde o ego coletivo ele tomou conta. A gente já teve 2 casos de duas guerras mundiais, né? Principalmente partindo de um ego individual e depois disseminando o ego coletivo e fazendo com que pessoas brigassem por interesses que eram individuais, mas que eles conseguiram disseminar para a questão coletiva e fazer com que as pessoas, pelo menos grande parte, comprasse aquilo, e a gente tivesse 2 guerras mundiais que foram desastrosas. E se a gente fosse citar a questão dos judeus e várias outras situações, a questão do Empire State, onde é muito triste, mas tudo por questões literalmente onde você abraça o ego e interesses completamente individuais que você começa a disseminar e viram interesses coletivos, e as pessoas começam a ter comportamentos diferentes do que elas têm geralmente para poder suprir esse ego humano. Pessoal, para fechar, a gente tem que falar, esse ano foi um ano sinistro, como eu já falei. A gente teve aí, pelo menos, eleito o melhor presidente de todos os tempos.
Eu tô brincando, obviamente, que pra mim, pelo menos, esse cara foi o maior desastre de todos os tempos da humanidade, do Brasil. O cara não se contentou em ser meme só no Brasil, virou meme em outros países. A gente teve a cloroquina, a gente tem agora aí a vacina chegando, mas ele ainda tá negligenciando a vacina. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu espero que a gente consiga uma vacina que realmente tenha efetividade, que realmente faça, que surta efeito nas pessoas e que a gente consiga acabar com esse vírus de uma vez por todas, que a gente consiga voltar a ter a nossa vida normal e possa viver bem, possa abraçar as pessoas e confraternizar a partir disso. Tomem muito cuidado com a mídia. A mídia, ela é muito, muito tendenciosa. A gente viu esse ano, principalmente, o quanto a mídia ela é tendenciosa, o quanto ela está sempre tentando entrar no hype do que está acontecendo. A gente fala muito de hype, né? Existe muita questão do hype na música, nos filmes, nas séries, no meio do cinema e tal. Mas a mídia, ela também é algo que entra no hype, principalmente o jornalismo. Então, tomem muito cuidado com o que vocês assistem na televisão, com o que vocês compartilham nas redes sociais, com o que vocês disseminam nas redes sociais, porque isso pode causar um impacto muito grande na vida de pessoas que não tem nada a ver com aquilo que você está compartilhando. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tentar ter diálogos com pessoas que estão passando por algo desse tipo, né, que estão recebendo essa mensagem de forma errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu perguntei para um amigo meu aqui também, o nosso querido Juan, eu perguntei para ele o seguinte: se a pandemia prendeu ele ou de alguma forma libertou. Ele respondeu para mim de uma forma bem concisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Fala aí, Juan. Bom, posso dizer que literalmente a pandemia me libertou. Primeiramente, me mostrou habilidades que eu nunca tinha parado para ver que eu tinha. Me fez encarar meus medos, desafios. E a principal palavra-chave que eu tiro da pandemia do coronavírus, e creio eu que é para um conceito global, mundial, que é resiliência, como eu comentei alguns dias atrás. Porque o conceito de resiliência é adaptar às mudanças. E querendo ou não, quanto antes a gente se adapta a essas mudanças, a gente aprende, cresce, melhora como ser humano e principalmente algo meu assim que eu digo, autoconhecimento. A pandemia contribuiu de forma grandiosa para o meu autoconhecimento. Isso para mim foi fantástico. Eu creio que a melhor forma de ver isso é pegar o lado positivo e fazer com que ele sobressaia todos os pontos negativos que a gente poderia falar sobre a pandemia. Eu acho que é isso. Tá aí a participação do Juan. Muito obrigado, Juan. Forte abraço para você. Acho que também o Juan tocou num ponto importante dessa palavra, que apesar de duas palavras, né, que se tornaram bastante clichê, mas que eu particularmente eu acho extremamente válidas serem usadas no momento correto, da forma correta. Acho que o Juan usou muito bem, que é a questão do autoconhecimento e da resiliência. O autoconhecimento principalmente. Uma palavra que se popularizou muito nos últimos anos, mas que faz muito sentido a partir do momento que você realmente está fazendo dela algo prático. Então, acho que realmente a pandemia prendeu de uma forma, mas libertou de muitas outras. E acho que o Juan está falando muito nessa questão de libertar. Por exemplo, quando ele falou das habilidades, de muita gente que encontrou habilidades que não sabia que tinha. Então muita gente começou a cozinhar, muita gente começou a ler, né? Começou a ler mais, muita gente começou a assistir alguma coisa que não assistia antes, começou a assistir um documentário, começou a estudar mais. Então a pandemia ela serviu para libertar muita gente e em alguns aspectos prendeu em outros, mas eu tenho certeza de que aquelas pessoas que usaram dela para poder conseguir obter autoconhecimento foram as pessoas que mais tiveram proveito dessa situação ruim. Pelo amor de Deus, pessoal, eu não estou falando que a pandemia foi algo bom. Não, a pandemia foi algo muito ruim, muito triste, que matou muita gente, mas que isso também não é uma mensagem positivista, não é uma positividade tóxica, mas a
A partir do momento que você sabe pegar uma situação ruim e tirar algo bom dela, isso significa que você teve a percepção de refletir, de poder ter esse autoconhecimento, de começar a se observar, né? Porque autoconhecimento é justamente você começar a entender as suas limitações, começar a entender quais são as suas habilidades, começar a entender quais são os pontos fortes e fracos que você tem no seu pensamento, na sua forma de se colocar dentro da sociedade. Então isso é muito importante. O Juan foi muito bem no que falou. Pessoal, a gente acaba aqui. Espero que vocês não tenham levado a sério o título. 2020 não foi o pior ano das nossas vidas. Eu acho que foi o ano, talvez, se a gente for levar para um contexto de tudo que aconteceu de negativo, talvez realmente tenha sido o pior ano de todas as nossas vidas. Mas foi um ano onde a gente aprendeu muita coisa. Isso tem que ser dito. A gente realmente aprendeu muita coisa e vai levar isso para a vida toda. As nossas próximas gerações vão ter... Eu espero que não aconteça de novo, eu espero que eles não precisem passar por algo tão difícil como foi o que a gente passou, mas como eu disse, como o Juan disse, que a gente possa tirar o melhor proveito, tudo que tiver de bom dentro de uma situação tão ruim quanto foi a da pandemia. Então, primeiramente, assim, eu queria agradecer demais a todo mundo que participou do Desconfigurando Mentes e principalmente a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Vocês, ouvintes, que realmente compraram essa ideia, que estão sempre ali apoiando o meu projeto. Saibam que a partir do momento que vocês escutam o podcast, que vocês compartilham com os amigos de vocês, já é uma grande ajuda. A gente tem a nossa forma de adquirir renda a partir disso, que são os assinantes. Se você quiser assinar o podcast, a partir de R$5 por mês, você consegue fazer isso através do PicPay, e você consegue cancelar no momento que você quiser também. Mas o mais importante, a forma onde que você vai mais me ajudar é compartilhando com os amigos de vocês, compartilhando com outras pessoas. Isso sim vai fazer com que eu fique feliz e que o projeto cresça e que vá para frente. Então, muito obrigado. Esse foi o último episódio dessa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado desses 20 episódios maravilhosos que a gente fez, que a gente refletiu muito, que a gente falou sobre muita coisa. E no ano que vem, 2021, a gente está vindo aí com um projeto ainda mais maravilhoso, com mais conversas, com mais reflexões, com mais conteúdo, com muita coisa que vai agregar valor na vida de vocês. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esse foi o episódio final dessa temporada. A gente volta em 2021 com a temporada 2 e com muito conteúdo legal. Tá bom? Obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.